Salve guerreiros e guerreiras da Polícia Civil de Minas Gerais! Mais uma live começando, segunda-feira, 18h30, você já sabe, tem um compromisso ao vivo comigo aqui no Instagram e depois eu subo essa live lá no YouTube também, para quem quiser assistir ela gravada. Ela fica gravada aqui e também eu subo lá no canal do YouTube para ninguém perder nenhum tipo de conteúdo, especialmente nesses momentos em que são fundamentais para tomadas de decisão, para assegurar o direito que você tem aí, beleza? Hoje é uma live um pouco diferente, não é uma live de aula, não é uma explicação técnica, é mais um bate-papo aqui para a gente falar sobre os próximos passos, sobre o panorama do auxílio alimentação. Agora, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos, né? Tem gente que já entrou com ação, tem gente que está precisando tomar uma decisão para entrar com ação, tem gente que não entrou ainda e não sabe o que fazer, tem gente que entrou agora por esses dias. Então, todos têm dúvidas e vamos trocar umas ideias aqui. Eu selecionei as dúvidas que são mais recorrentes e quem tiver alguma dúvida que eu não falar aqui, pode perguntar aqui no chat, beleza? Bom, então você já sabe, é uma live informativa e você precisa compartilhar essa informação com outros colegas que também precisam do conhecimento que a gente vai compartilhar aqui hoje, tá? Então manda no grupo do WhatsApp, manda para os colegas lá da sua unidade policial, se você trabalha na perícia, no IML, se você trabalha em delegacia, no administrativo, já manda já para os colegas, tá bom? Um alerta aqui importante que eu quero fazer. Bom, o julgamento, a maioria das pessoas sabem, mas quem não sabe ainda, do processo que visa uniformizar a jurisprudência, aconteceu na semana passada, na quarta-feira passada. Ganhamos de 7-1. Acho muito difícil, acho uma hipótese bastante remota o Estado conseguir virar essa situação. Acho bem difícil mesmo. Mas o importante é saber, Fábio, quais são os próximos passos agora que eu sei que teve esse julgamento favorável ali na quarta-feira passada? Quais são os próximos passos? Muito bem. Os próximos passos é o seguinte. Primeiro, vai publicar esse acórdão. Publicar o acórdão quer dizer que precisa obedecer uma formalidade. A formalidade de dar publicidade a esse julgamento. E a parte que ficar insatisfeita, nesse caso com certeza vai ser o Estado, pode recorrer. Muito bem. O recurso do Estado pode ser para o próprio tribunal, para querer esclarecer alguma dúvida que ficou ali no julgamento, ou pode ser para os tribunais superiores, STF e STJ. Aí depende da matéria que o Estado vai trazer ali. Se for uma matéria constitucional, de algo que está previsto na Constituição, ele vai para o STF. Se for alguma coisa que ele quer questionar, que está numa lei infraconstitucional, aí ele vai para o STJ. É assim o próximo passo do Estado, tá bom? BH1 entrou aí, deu boa noite, grande mestre do saber. Isso é a bondade sua. É sempre um prazer ouvir os seus ensinamentos. Tamo junto, beleza? Então tá. Os novos julgamentos, então, daqui para frente vai ser embargo de declaração para o próprio tribunal, se assim o Estado entender que deve ser feito, ou recurso especial ou recurso extraordinário para o STF ou STJ, se o Estado entender que essa é a melhor estratégia para ele, tá bom? Tem aqui uma pergunta do Justirley. Haverá uma live sobre a decisão do relator que suspendeu os processos do auxílio? Há alguma previsão do julgamento dos embargos? Justirley, fica comigo aqui que eu vou responder exatamente isso daqui a pouquinho, sobre a decisão que suspendeu os processos e sobre eventual embargos de declaração. Embargos de declaração nem teve ainda, tá? Embargos de declaração é o Estado que vai fazer se achar por bem. O BH1 aqui falou, é o Cris. Cris, grande figura lá do Colégio Ordem e Progresso. Um abraço para você aí, pro Alexandre, Mascarenhas, Wagner, Giovanni, todo mundo aí do Colégio Ordem e Progresso, onde a gente tem bastante cliente, muitos amigos aí com quem eu tive o privilégio ou de trabalhar junto ou de ser aluno, que foi o caso do Cris, que foi meu professor na Carepol. Bacana demais. Muito bem, gente, então, paralelamente
a esses julgamentos, a gente vai entrar na questão do Justirley aqui, ó, que ele trouxe. O Justirley falou assim, e aí, os processos que estão suspensos, o que vai acontecer? Ó, os processos que estão suspensos, da galera que já entrou, já tinha entrado antes, vai continuar suspenso até o próprio tribunal disser assim, ó, não precisa mais ficar suspenso, pode tocar esses processos para frente. Ou o processo transitar em julgado, se o tribunal não falar nada. A ordem que está estabelecida agora, nesse exato momento, é a suspensão. Então tem que ficar suspenso. Então se o tribunal ficar calado, continua suspenso. Se o tribunal falar assim, ó, pode levantar a suspensão desse processo e pode dar continuidade, aí vai dar continuidade. Via de regra, os recursos para os tribunais superiores não têm esse efeito suspensivo. Então o tribunal pode sim falar, ó, bora continuar. Alguns juízes que são até mais vanguardistas, vamos chamar assim, nem espera a decisão do tribunal não. Porque ele entende que o recurso feito para Brasília não tem efeito suspensivo e ele, por si próprio, toma a iniciativa de falar assim, ó, não tem efeito suspensivo de acordo com a lei, então eu vou dar prosseguimento nesse processo aqui, tá? Isso pode acontecer também. Então, não se surpreenda, Justirley, me parece que você já tem uma ação anterior, não se surpreenda se o seu processo andar e o do colega não, ou o contrário, o do colega andou e o seu ficou suspenso, porque pode acontecer de um juiz entender de uma maneira e outro juiz interpretar isso de uma outra maneira. Bacana até aqui? Muito bem. Se tiver dúvida, pode colocar aí no chat aí que a gente tira todas as dúvidas. A live aqui é informativa e é para quem ficou com alguma dúvida a gente esclarecer aqui mesmo, beleza? Quem não conseguir esclarecer a dúvida aqui porque está assistindo gravada ou porque entrou atrasado, ficou com vergonha de perguntar, vai no link da bio, clica lá, entra lá no nosso grupo Direitos Ocultos, você tem toda a liberdade de fazer as perguntas para mim, eu sou administrador do grupo, você pode me achar lá na administração e me perguntar pessoalmente, tá bom? Muito bem, então para quem não entrou ainda, uma informação importante, muito importante, essa para quem está aqui na live ou está assistindo gravado e não entrou ainda. Ó, Luiz Carlos mesmo fez uma pergunta, e quem for entrar com o processo agora? No meu entendimento, Luiz Carlos, quem entrar agora vai ter o processo suspenso, porque a decisão que determinou a suspensão continua valendo. E ainda nem teve recurso para os tribunais superiores. Então eu entendo que continua valendo. Mas tem juiz que publicou o acórdão, já não tem mais suspensão e vamos para frente. Então tem juiz que entende assim. Um deles é o Dr. Paulo Tinoco Neres, aqui da unidade jurisdicional do Juizado Especial de Belo Horizonte. Ele mesmo entende que tem que seguir, velho. E assim, para nós, que somos a parte vencedora desse acordo, para nós é bom, porque quem vai ter que recorrer é o Estado. Então segue o jogo, beleza? Os processos que foram remetidos às turmas recursais, como ficam? A pergunta do LQ Caixeta Silva. Mesma coisa que estivesse na origem, na primeira instância. Continuam suspensos até que o tribunal decida em contrário, ou se tiver lá o relator desse processo, a turma recursal, entender que tem que tocar, ele vai tocar, mas é pouco, são poucos os juízes que entendem assim, tá bom? Helenita Márcia perguntou, boa noite, e os processos ajuizados e julgamos? Eu acho que ela quis dizer os que foram julgados já, tipo assim, entrou e perdeu, e aí, o que eu faço agora? Helenita, olha só, é uma interpretação pessoal, minha, tá bom? Fábio Andrade. Eu não posso dizer que essa os processos julgados improcedentes. Eu não posso dizer que essa é a única regra do jogo. O direito, ele é essencialmente interpretativo, tá bom, Helenita? Eu entendo que há coisa julgada e por essa razão não se pode discutir mais. Poderia discutir, Helenita, se o Estado não tivesse pagando voluntariamente e tivesse sido julgado o período retroativo. E dizer assim, ó, agora que nós ganhamos, eu tenho um novo argumento para eu ganhar também, porque o coleguinha está ganhando aqui, eu não vou ganhar, os valores futuros. Aí eu entendo que poderia ter. Mas, do contrário, eu, Fábio, entendo que não. O que a gente costuma dizer? Que os primeiros processos é o que a gente chama de boi de piranha. É a galera que
vai entrando ali no começo, que é, vamos dizer assim, mais corajoso e quer arriscar mesmo, né? Até a formação da jurisprudência, e aí entra e eventualmente perdeu, transitou em julgado. Eu entendo que não tem jeito de discutir mais, nem com o argumento de que há uma nova decisão, um IRDR favorável ao servidor. Entendo que não pode. E no juizado especial, onde via de regra tramitam todos os processos sobre esse tema, porque uma ação menor de 60 salários mínimos, não existe a hipótese de ação rescisória. Então eu entendo que não tem jeito. Mas, Helenita, para não sepultar as suas esperanças de uma vez, pode acontecer de alguma discussão no STJ, no STF, trazer essa questão de dizer assim, olha, como não tem ação rescisória, qual é um outro objeto que poderia substituir para que o direito não pereça? E aí, se tiver uma interpretação que caiba uma rediscussão no juizado especial, aí por uma orientação jurisprudencial, não é por uma previsão em lei, por uma orientação jurisprudencial, pode ser que consiga rediscutir, beleza? O que a gente fez aqui no escritório? A gente falou para os nossos clientes, segura, não entra ainda, segura. Tipo o Coração Valente, não sei se vocês assistiram esse filme. O William Wallace fica lá com as lanças apontadas, o exército escocês muito menor do que o exército contrário, e ele falou, mantenha a posição, não mexe, e o exército contrário vindo, a cavalaria vindo. E aí quando chegou muito pertinho que ele foi atacar, porque ele entendeu ali que era um momento estrategicamente mais seguro. Foi isso que a gente fez, orientando os nossos clientes aqui do escritório. A estratégia mais segura é aguardar a jurisprudência se posicionar ou então entrar um processo de uniformização de jurisprudência que suspenda os processos. Aí a gente entra para estancar a sangria, né, da prescrição, porque a prescrição vai comer no nosso dinheiro lá atrás, e o processo e a decisão vai ser igual para todos. Então, sendo a decisão igual para todos, eu não corro nem o risco de sucumbência, porque se eu perder na primeira instância num processo que tem uniformização de jurisprudência, eu não tenho nem sucumbência para pagar. Então eu fico tranquilo. Foi essa orientação que nós demos para os nossos clientes e graças a Deus foram bem sucedidos, né? E agora está mais suave para entrar, porque além de ter uma decisão já bem adiantada e favorável ao servidor, né, a chance de você ter sucumbência é zero, porque você vai entrar agora, se o Estado virar lá por um milagre, o que eu acho muito improvável, você não vai pagar sucumbência, tá bom? Então agora é caminhar em uma estrada bem pavimentada, né? E o melhor, sem pedágio, né? Aquele tapete para você seguir aí quem for entrar agora, beleza? E eu comentei que a gente orientou os nossos clientes aqui que não entrassem, que segurassem até que houvesse a suspensão ou uma jurisprudência muito favorável, né? Por que isso? Porque o risco de perder e não conseguir rediscutir era muito grande, que é o que a Helenita perguntou aqui. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Fábio, tive um pequeno imprevisto com a minha internet, então perdoe-me se minha pergunta já foi respondida. Considerando o atual estágio do ERDR e a tentativa do Estado de buscar efeitos suspensivos em instâncias superiores, como você avalia o risco de uma reclamação constitucional ou um pedido de suspensão de segurança impactar as ações individuais já em curso? Eu acredito que o Estado não vai seguir por esse caminho, né? Nem pelo pedido de suspensão de segurança, porque isso seria em um mandado de segurança, o que não foi o objeto. É um IRDR que a gente está falando e não um mandado de segurança em si. E a reclamação constitucional eu acho que traria mais prejuízo para o Estado do que garantias. Então é muito mais garantido fazer um recurso propriamente dito para o STF e STJ do que ir pela via da reclamação constitucional. Bacana? Outra pergunta do Dr. A Mechanics, deve ser isso. Em tese, o Estado não pode deixar de pagar durante as férias, durante afastamentos, correto? Quem entrou contigo vai solicitar os 5 anos para trás, incluindo afastamentos?
processo também pleiteia isso? Sim, com certeza. Entendi a pergunta do colega. A gente pleiteia todo o valor dos últimos 5 anos, que hoje vai dar aí 23 de março de 2021 até março de 2025, quando começou a pagar voluntariamente. E aí depois disso o Estado passou a pagar, mas não paga durante os afastamentos. Então a gente pede no mesmo processo essas duas coisas: paga o retroativo e impede que desconte nos afastamentos remunerados daqui até a aposentadoria do servidor ou o desligamento do serviço público por algum outro motivo. Bacana? De pronto, no ato da entrada, o pagamento dos afastamentos? Sim, exatamente. Não sei se de pronto você quis chamar de liminar. Liminar não tem jeito, tá? Por que não tem jeito? Porque a decisão que determina pagar durante os afastamentos também não transitou em julgado. Então ela também é passível de modificação. Eu também acho que é muito, muito, muito improvável mudar, mas o juiz não vai se sentir seguro ao dar uma liminar e a decisão que a fundamenta muda depois lá diante de um recurso. Então, acho assim, muito improvável ganhar liminar nesse processo. Mas pode ser que tenha juiz que entenda que pode dar liminar. É uma minoria absoluta. Então, eu não posso dizer que nunca vai ter um juiz lá em Capelinha que dá essa decisão e aí eu fico como mentiroso aqui. Não é isso. Mas se tiver, é uma decisão amplamente minoritária de acordo com a jurisprudência atual. Tá bom? Vamos ver o que mais tem aqui. Você acredita que a tese fixada possui robustez suficiente para resistir a uma eventual tentativa de modulação ex nunc pelo STF? Cara, acho que tem sim. Tipo assim, não faria muito sentido não fazer essa modulação de efeitos por conta do direito em si, que não houve modificação e o Estado passou a pagar voluntariamente sem nenhuma alteração da realidade que pudesse justificar uma modulação. Mas isso é uma interpretação minha e que eu tenho um viés sempre mais favorável ao servidor, sempre com transparência, claro, mas eu sou mais do lado do servidor, então acho improvável. Mas tem juiz que tira algumas coisas da cartola que a gente não consegue entender. Essa decisão, a Edicileia, essa decisão pode ajudar no IRDR 94? Edicileia, o IRDR 94 já foi julgado, era para todos os servidores e só durante os afastamentos. Eu acredito que uma não vai influenciar na outra, não. Esse do 99, que é o nosso, né? Nessa do 94, não acredito que vai influenciar. Lá é até mais amplo e essa jurisprudência que foi confirmada lá no 94, ela já vinha sendo assim, o Estado estava perdendo todas, já era assim bem consolidado a favor do servidor, tá bom? Fernando Alves, meu processo teve trânsito em julgado em julho de 2022. Posso acionar novamente os valores posteriores ao trânsito em julgado, né? Posteriores ao trânsito em julgado? Olha, depende do pedido como foi feito lá, ô Fernando. Via de regra, os advogados pedem valores vencidos e valores vincendos. Você não tem que ficar ajuizando toda hora a mesma ação. Se você pede os vincendos, aí você perdeu essa também, porque transitou em julgado a sua ação. E no IRDR 99, que foi julgado semana passada, o desembargador foi muito claro nesse sentido. A gente está julgando aqui até março de 2025, ponto final. Fora isso, perdeu o objeto. Então, já abarcou aí um eventual período que você quisesse cobrar aí, tá bom, Fernando? Mas se for diferente disso que eu estou falando, a sua situação, aí me chama aí no direct ou lá no WhatsApp que a gente troca ideia, tá bom? Matt PX, boa noite, Matheus aqui. Qual é o valor mensal que será considerado no auxílio? Olha, não foi publicado ainda, Matheus, o acórdão, mas eu me recordo lá no dia do julgamento que oralmente o desembargador mencionou o valor fixo e o valor variável, tá? Então, nas minhas ações que eu estou ajuizando aqui, já ajuizamos mais de 30 ações nos últimos 3 dias. Tá uma correria aqui, viu, gente? Se alguém me chamou no WhatsApp e eu não respondi, me perdoa. Mas eu estou conversando com mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo dia. A gente já ajuizou mais de 30 ações nos últimos 3 dias e em todas eu estou colocando o fixo mais o variável, tá? Mas a gente precisa esperar o acórdão ser publicado e ver o que vai efetivamente transitar em julgado.
Nelson Vieira, no meu processo, o Estado conseguiu suspender os autos. Boa parte dos meus colegas também aconteceu a mesma coisa. Não foi o Estado que conseguiu não, tá, Nelson? Foi uma determinação do Tribunal de Justiça, do relator do IRDR. Falou assim, ó, gente, a gente vai decidir isso aqui e até a gente decidir não pode dar decisão em nenhum processo, porque pode prejudicar uma das partes, ou o Estado ou o servidor. Então fica suspenso até a gente decidir, tá bom? Normal isso daí. Mais uma pergunta diante da tese firmada sobre a natureza indenizatória do auxílio. Qual a sua estratégia para a liquidação dos valores retroativos desde 2016? Cris, a decisão do tribunal foi desde 2016, exatamente o que você falou, vírgula, respeitada a prescrição quinquenal, porque isso está previsto lá numa lei de 1932, a prescrição contra o Estado ela é implacável, 5 anos. 5 anos, acabou, não tem choro nem vela, é prescrição. E se a gente ajuizar hoje, a gente só pode pedir de 2021 para frente, tá bom? Essa é a nossa tese e ela é amplamente consolidada em todos os tribunais e não tem muito o que discutir fora disso não, tá bom? A prescrição, gente, vamos pensar aqui junto, né? É um momento importante de a gente falar isso, porque tem policial que está aqui nesse exato momento, aqui na live. Você aí, ó, você que está aqui na live, está perdendo dinheiro todo dia. E não está fazendo absolutamente nada. É você que está aqui, é você que vai assistir depois. Por quê? Porque a questão da prescrição, ela não tem jeito, é inarredável, né? Não é força de expressão, não, está perdendo mesmo. Vamos pensar aqui, gente, vamos pensar juntos aqui, ó. Vem comigo para esse exemplo, para você entender prescrição de uma vez por todas. Até uma criança de 10 anos vai entender com o exemplo que eu vou dar agora. É um nome difícil, né? Prescrição, quando a gente fala de remédio, está falando que você tem que tomar, né? Prescrever um remédio. Prescrição no direito é outra coisa. É você perder o seu direito. Então imagina só. Digamos que você tem aí uma caixa d'água cheia de dinheiro. Uma caixa d'água. Uma caixa d'água, igual que você tem aí na sua casa. Cheia de dinheiro. Só que tem uma torneirinha lá embaixo, né? Pingando. Tuf, tuf, tuf. Só que lá eu falei para você que tá cheio de dinheiro, não falei que tá cheio de água. Um pingo, outro pingo, outro pingo. E você vai deixando. Porque olhando de cima, parece que ela tá sempre cheia. Não dá nem perceber que uma notinha dessa aqui de 100 reais, ó, pingou. No outro dia, mais uma de 100. Pingou de novo. Mais um dia, outra nota de 100. É isso que está acontecendo com o seu dinheiro todo santo dia. Você está perdendo em média 100 reais por dia de prescrição. Por que eu estou falando 100 reais? Se a gente ganhar a parcela fixa e variável é 75. A gente está falando de 5 anos atrás, tem juros e atualização monetária. Até você receber esse dinheiro, vai mais aí 5, 10 anos, então esse 75 ultrapassa até 100 reais. Tá? Eu estou falando 100 reais aqui, como força de expressão, mas é até mais do que 100. Então a prescrição é isso, gente. Uma gota por dia do seu dinheiro indo embora. Fábio, fiquei sabendo disso aí na sexta-feira, mas não tomei minha decisão ainda. Perdeu sexta, perdeu sábado, perdeu domingo, perdeu hoje. Você já perdeu 400 reais de sexta-feira para cá, tá? Essa aqui é a verdade. E se você não fechar essa torneira, uma hora aquela caixa d'água que estava cheia de dinheiro, ela vai estar vazia. Ela vai estar vazia. É isso, gente, né? Indecisão. Nesse momento, não fazer nada também é uma decisão. E é o que você está tomando. Muito bem. O seu dinheiro, então, você já entendeu que ele não fica guardado para sempre. Ele começa a prescrever, né? Não tem cofre que protege o seu dinheiro eternamente. Aliás, cofre até tem. É o cofre público, né? É o cofre do Estado. Aí tá lá, cheião de dinheiro. O dinheiro tá lá, é seu. Só que a cada dia ele fecha um pouquinho a porta. Só que ele fecha tão pouquinho que você nem percebe. Nem percebe. Vai ter uma hora que ele vai fechar total. E o dinheiro que tá lá dentro é seu. Mas você não pode pegar. Prescrição é isso. Você tem o direito, mas você não pode usar. Ficou claro para vocês o que é prescrição, gente? Isso aqui na faculdade a gente fica 6 meses estudando. Mas aqui na live você aprende em 2 minutos.
tá? Amanhã tem audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir as perdas inflacionárias. Recomposição sugerida aí pelo Romeu Zema foi de 5,4%. 5,4%. E você tem aí, ó, cadê minha nota? Você tem aí, ó, R$100 pingando todo dia. Indo embora. Indo embora. Tá lá. Audiência amanhã. É importante participar. Só que é importante você agir também com o que você já tem. Você tem mais de R$100 mil para receber e tá dando mole. Tá? Mas eu entendo, galera. Eu entendo. Tem um policial que não age, não é porque ele não precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, né? Ele deixa de agir porque acha que vai demorar, acha que é complicado, né? Acha que pode deixar para depois. Só que o depois custa caro. Custa caro, né? Então, voltando aqui, vamos ver se temos mais perguntas. Você vislumbra a possibilidade de execução invertida para agilizar o processo ou acredita que a resistência da AGE em relação aos índices de correção monetária? Execução invertida, em alguns estados, adota como regra, tá, Cris? Se não me engano, Santa Catarina ou Paraná ou São Paulo, não sei, adota como regra. Aqui em Minas, não. Aqui em Minas não adota a execução invertida. Para quem não sabe, gente, a execução invertida ao invés de a gente apresentar os valores que a gente julga correto, é o Estado apresentar esse valor e a gente concordar com ele ou não. Muitas vezes, agiliza sim. Nas ações coletivas, é muito comum ter a execução invertida, e aí o índice de atualização monetária e de juros de mora, eles são ali, vamos dizer, já previamente estabelecidos, para que esses cálculos não tenham disputa, não fica um falando um valor, outro falando outro, aí manda para a contadoria, aí precisa de perícia, e aí atrasa, e acaba demorando o processo. Boa pergunta, Cris, mas aqui em Minas a gente ainda não tem essa prática. Nada impede de a gente adotá-la, o que eu acho que seria extremamente racional para o Poder Judiciário. Acho muito saudável que seja feito assim lá em São Paulo, acho que é São Paulo mesmo. Mas aqui em Minas ainda não temos isso. Pode mudar? Pode. Eu até torço para que mude. Mas, por enquanto, sem previsão. Ainda será o maior gargalo para a expedição dos nossos precatórios no RPV? Cris, olha só. Olha o drama que a gente vive, gente, em relação ao que o Cris está perguntando, que é a apresentação dos cálculos, né? Existe uma jurisprudência no STF dizendo o seguinte: não importa o que ficou decidido no processo. Se houver uma jurisprudência mais favorável ao Estado, né, à Fazenda Pública, Estado, Município, União, o juiz pode modificar o que está escrito no processo e conceder esse índice de atualização monetária e juros de mora mais favorável ao Estado. Tem juízes que aceitam isso, tem juízes que dizem que não. O que tem que prevalecer é a coisa julgada. Por isso que dá tanto problema assim. Numa ação, e aí que vai dar mais de R$100 mil, como essa do auxílio alimentação, numa ação assim, então os valores, né, são muito grandes quando a gente está falando ali de índice de juros e atualização monetária. Então são valores aí que às vezes ultrapassam R$20 mil. Ninguém quer deixar 20 mil na mesa, né? Nem o Estado, nem a gente. Então acaba dando esse problema aí mesmo, tá bom? Em tese, os valores, caso ganhássemos, são altos. O Estado costuma negociar valores para pagar mais rápido. O polícia abre mão de parte ou necessariamente cai no precatório. Olha só, necessariamente cai no precatório todos os valores de condenação do Estado que são acima de R$27 mil no dinheiro de hoje. Todo ano isso muda um pouquinho, aumenta uns mil e poucos reais. No passado era 26, no outro ano anterior era 24, 25, no outro ano 23, assim por diante. Então, passou desse teto, que hoje é 27 mil, precatório, não tem jeito, para todo mundo. Só que, de tempos em tempos, o próprio Estado, ele publica editais dizendo o seguinte, ó, quem me der desconto de 20% a 40%, eu pago esse precatório mais rápido. Você está lá no final da fila, mas me ofereceu esse desconto, eu tiro você lá do final, coloco aqui na frente e te pago
antes de você ter que esperar chegar a sua vez. Isso tem sim. Então, todo mundo que tem pregatório para receber pode participar desses editais. O edital é voluntário, não é obrigatório, você participa se quiser e, participando, você também escolhe o valor que você quer oferecer de desconto, tá bom? Não é nada obrigatório. Muito bem. Então, voltando aqui, né, gente, eu até fiz um roteiro aqui para eu não esquecer de falar nenhum detalhe, né? O julgamento do IRDR ele já aconteceu, né? O tribunal já formou entendimento que é a favor do servidor, a gente ganhou de 7-1, mas o acordo ainda não foi publicado, né? E o Estado tem direito a recurso. Eu avalio que a chance de o Estado reverter essa situação é muito, 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 muito reduzida, muito remota mesmo. O que é importante a gente lembrar aqui, então, tá? Não é uma questão de pressa, gente. Não é ter pressa. É uma questão de lógica. Não é pressa, é lógica. Se você tem um direito que já foi reconhecido pelo tribunal, tem uma chance muito pequena de mudar e pode colocar no seu bolso mais de 100 mil reais, qual que é a decisão mais racional, né? Correr atrás do seu direito, do que é seu. Só que é do jeito que eu te falei, né? Diminui um pouquinho a cada dia que você espera, né? Ou o cofre fecha um pouquinho, ou a torneira pinga lá uma notinha. Cadê minha nota de 100 reais? Perdi 100 reais. Ó, tô igual quem não ajuizou a ação. Não acho. Ah, meus 100 reais aqui. Então cai lá uma notinha de 100 reais da sua caixa d'água e esse 100 não volta nunca mais. Beleza? Então, para quem não entrou ainda, eu lembro que, de acordo com a pergunta que eu respondi do colega aqui, a gente faz 2 pedidos, pede todo o valor retroativo e pede para não descontar nos afastamentos remunerados daqui até a sua aposentadoria ou desligamento por qualquer outro motivo que você sair do serviço público. Desse jeito você resolve o passado e também protege o seu futuro. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla. O policial precisa se organizar, precisa buscar informação e precisa agir com estratégia, né? Se você está nessa situação, então põe a mão na sua consciência, pensa para quem e quantas pessoas iriam se beneficiar da sua família, né? Do seu núcleo mais próximo com essa decisão que você precisa tomar e tira as suas próprias conclusões sem pressa, mas com consciência. Como eu disse no início, não fazer nada também é uma decisão e essa decisão pode ser a mais cara de todas, beleza? Gente, eu vou deixar essa live gravada, você manda aí para os seus amigos, manda nos grupos de WhatsApp que você tem com os policiais, né? Se alguém falar que não tem Instagram, então você fala com ele, pode subir lá no YouTube que o Fábio vai deixar essa live gravada também lá no YouTube, beleza? E se precisar de ajuda, clica no link da bio, você cai lá no grupo Os Direitos Ocultos dos Policiais Civis, que tem sempre informação relevante lá para você e para todo mundo que está lá. São mais de 500 policiais que estão presentes e que esses sim não perdem nenhuma informação, beleza? Um abração para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima live na segunda-feira, 18h30.